Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. É um prazer, é uma alegria muito grande, mais uma vez estarmos aqui para falarmos sobre a graça e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, queremos estar lendo a Bíblia com os amados, no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18, que vai nos dizer da seguinte forma: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganei, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela sua palavra, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos alcançadas. Te agradecemos por mais esta oportunidade. Te agradecemos pela tua palavra lida neste momento. E te suplicamos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, porque precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Cristo Jesus, assim te oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém. Meus amados irmãos, diretos amigos, queremos abordar o tema Deus, o escudo contra o mal. Quando olhamos para este texto da palavra de Deus que lemos, nós vamos perceber que este texto está nos falando a respeito da origem do pecado e também a respeito da origem do bem. Pecado é o mal. E esta carta, escrita por Tiago, é uma carta de encorajamento aos seguidores de Cristo, para que pudessem então praticar os princípios cristãos da vida. Nós vamos nesta encontrar conselhos diversos para a vida do homem, para que o homem possa viver uma vida tranquila, viver uma vida dentro da visão divina, para que o homem não venha a ferir os preceitos de Deus para a sua vida. O autor deste livro vai nos falar a respeito de vários assuntos. Vai falar sobre pobreza, sobre riqueza, sobre tentação, sobre preconceito,
maneira de viver, sobre o agir, sobre o criticar, sobre orgulho e humildade, sobre paciência e tantos outros assuntos que vai nos falar, vai tratar também sobre oração e fé, para que nós possamos então estarmos crescendo espiritualmente, se dermos a devida atenção no sentido de estarmos praticando todos estes ensinamentos em nosso viver. Esta é a proposta de Deus para a nossa vida quando olhamos para esta carta de Tiago. Mas o texto que lemos vai nos falar a respeito de tentação, a origem do mal que é o pecado, e vai nos falar também a respeito da origem do bem. E aí, quando nós paramos e pensamos e olhamos para o mundo em que nós vivemos, nós podemos então até fazer uma pergunta: o mal ou o bem? Qual sobressai na vida do homem? E aí nós então fazemos uma pergunta: o que é o mal? O mal é tudo ou qualquer coisa que não está em harmonia com a ordem divina. O mal é a ausência de Deus. Onde não existe Deus, automaticamente o mal está presente. E o que é o bem? O bem é tudo aquilo que estiver em harmonia com a ordem divina. Porque onde há harmonia, ali Deus está. E com relação então à pergunta, o mal ou o bem, qual sobressai na vida do homem? Nós diríamos que vai depender da direção que o homem dará à sua vida. Até porque se tem uma coisa que Deus faz questão, é deixar o homem bastante à vontade para que ele possa tomar as suas próprias decisões. E dependendo das decisões que o homem tomar em sua vida, então o mal poderá sobressair. Mas dependendo também das decisões, com certeza, o bem sobressairá para abençoar a vida do homem. Olhando para todas estas questões, para este texto bíblico, nós vamos entender que feliz é o que suporta com perseverança a provação. Quando nós pensamos nesta palavra, provação, e vamos defini-la, provação é a situação de sofrimento e de aflição. E podemos dizer que isto aí é o mal. Podemos dizer que Deus permite estas coisas, mas com certeza estas coisas não são de Deus. Através de todas estas situações, nós somos provados. Por que não é de Deus? Não é de Deus porque todas estas situações são consequências do pecado original do homem.
Mas nós vamos entender também que quem suporta a provação recebe o bem. O homem que olha para Deus, que confia em Deus, que coloca Deus na direção da sua vida, ele torna-se vencedor, recebe o bem, recebe as bênçãos de Deus. A palavra de Deus, o próprio Tiago falando, ele vai nos dizer assim no capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo é o mal, é o representante do mal. E quando ele foge de nós, então vem o bem, que são as bênçãos de Deus para a nossa vida. O bem que o Senhor prometeu aos que o amam. É muito bom, meus amados, quando nós olhamos para Deus, olhamos para a palavra de Deus, olhamos para os ensinamentos de Deus e seguimos estes ensinamentos exatamente como Deus manda que assim o sigamos. E nisto, então, também provamos que amamos a Deus. E por consequência do nosso amor, da nossa dedicação, da nossa devoção ao nosso Deus, então nós recebemos por herança todas as promessas que Deus tem para a nossa vida. E estas promessas, cumprindo-se em nossa vida, é o bem, são as bênçãos que Deus nos dá. Vamos entender também que aquele que não confia em Deus é vencido por si próprio. Quero dizer com certeza que o homem, ele jamais terá força para vencer o mal sozinho. Então, não confiar em Deus é lutar para ser vencido. Interessante, meus amados, que Deus é o nosso escudo contra o mal. Quando olhamos para a palavra de Deus lá no Salmo 46, versículo 1, vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. As angústias representam o mal, mas Deus é o nosso protetor, é aquele que nos socorre, é aquele que nos tira da situação adversa, é aquele que nos dá a vitória. Não confiar em Deus é lutar já derrotado. A pergunta é, meu amado, minha amada, de que forma você tem lutado? De que forma você tem travado as suas batalhas nesta vida tão conturbada? Não confiar em Deus é pecado mortal. A palavra de Deus vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Mas o versículo ele vai se completar dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Está lá em Romanos 6, 23.
Precisamos confiar em Deus para que possamos ter vida, não tão somente esta vida física que o próprio Deus nos deu, mas vida eternal, vida eterna com Deus. Vamos entender também que Deus nos gerou segundo o seu querer para sermos seus. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Criador. Deus é aquele que nos fez para que fôssemos seus. Fôssemos seus adoradores. Nós fomos criados, meus amados, para o bem. Até porque quando Deus nos criou, não existia o mal. E tudo que Deus fez era bom. E tudo que Deus fez era para o bem. E quando pensamos nesta questão, então nós precisamos valorizar muito tudo aquilo que Deus fez. Precisamos valorizar muito tudo aquilo que Deus significa para cada um de nós. O que Deus significa para mim? O que Deus significa para você? Precisamos pensar muito bem nisso e darmos o devido valor ao nosso Deus, fazendo conforme a sua vontade. Sabe por quê, meus amados? Porque a vida é uma dádiva de Deus para nós, para os homens, dotada de sua perfeição. Porque Deus é perfeito e Deus fez tudo perfeito. E quando nós olhamos para a palavra de Deus lá em Gênesis, nós vamos ver, vamos entender, a palavra de Deus vai confirmar, vai nos dizer isto, que nós fomos feitos à imagem e à semelhança do nosso Deus. Então nós fomos feitos perfeitos para o bem. Foi desta forma que Deus nos criou para sermos seus. E devemos então valorizar este presente que Deus nos deu, que foi uma vida perfeita para ser vivida na sua presença, para ser vivida para a sua honra, para ser vivida para a sua glória. E que infelizmente muitos não param para pensar, para refletir sobre estas questões e vivem uma vida totalmente contrário àquilo que Deus planejou para que ele assim vivesse. Meus amados, a vontade de Deus é que sejamos exatamente quem Ele planejou. Deus planejou o homem para que o homem fosse um verdadeiro adorador, para que o homem fosse digno da sua graça, da sua misericórdia. Interessante que quando nós pensamos nesta questão,
e olhamos para a palavra de Deus na sua totalidade e olhamos para a minha vida da forma que eu vivo, olhamos para a vida dos homens da forma que os homens vivem, nós vamos entender que vivemos pela graça e pela misericórdia de Deus, mas não que sejamos dignos desta graça e desta misericórdia, porque somos míseros pecadores e porque não merecemos viver. Mas Deus criou o homem para que o homem vivesse uma vida digna, com mérito, para que pudesse então viver neste mundo. Precisamos, meus amados, seguirmos os ensinamentos de Deus para a nossa vida, seguirmos a vontade de Deus para a nossa vida, e se assim fizermos, nós seremos bem-sucedidos. Porque se seguirmos a vontade de Deus, o mal não terá lugar em nosso viver. É isto que Deus espera de mim, é isto que Deus espera de você. E é isto que Tiago está nos ensinando neste texto da palavra de Deus. Portanto, meus amados, sigamos e sirvamos ao nosso Deus, para que o mal possa ficar bem longe de nós. Que Deus o abençoe. Fica na paz.